É isso, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro, a mais uma aula dessa querida escola. Hoje, o nosso estudo vai ser. Vamos continuar nessa mesma pegada do desenvolvimento do poder mental, que é são uma série de aulas, na verdade, né? Se não me engano, essa vai ser a terceira que a gente vai falar sobre esse assunto. É um assunto importante que vocês têm gostado muito. Eu recebi mensagem de vocês, eu vi lá no grupo também, que é um assunto que vocês parece que estão precisando, né, entender melhor e desenvolver também, né? Poder mental claramente muito ligado também ao desenvolvimento do ego, né, ao amadurecimento egóico, que é muito importante. Esse negócio de, por favor, não acreditem nisso, que ego é o inimigo. Isso não existe, isso é uma loucura, tá? Falar que ego é o inimigo. Ego não é inimigo de nada. O ego, ele é uma ferramenta, ele é como um martelo. Se você diz que o martelo é inimigo, provavelmente é porque você levou uma martelada, ou você está se martelando. Então, se o ego está sendo seu inimigo, é porque você está usando o ego da maneira errada. E não quer dizer que ele seja inimigo de nada, é só por ignorância, tá? O ser humano tem dessas, né? Tudo aquilo que o ser humano não entende, coloca como inimigo até entender. Aí depois que entende, começa a arrefecer um pouco isso. Mas tudo que o ser humano não entende é inimigo, né? Ah, então, hoje nós vamos falar sobre fatores que dificultam ou aceleram o desenvolvimento do poder mental. Né? O que que pode... Seja na aula passada, recapitulando um pouquinho, a gente já viu que para a gente desenvolver o poder mental, a gente tem que se colocar em desafios, a gente tem que encarar os medos, tem que fazer, não adianta, tem que se colocar, tem que sentir, tem que sustentar isso, mas existem alguns fatores que podem auxiliar a gente a fazer isso. Existe um fator que é o principal, que é o que a gente vai mais falar nessa breve aula de hoje. Eu sei que eu sempre falo isso, hoje a aula vai ser breve, a aula vai ser uma aula mais tranquila, e daqui a pouco estou eu, 2 horas e 45, a garganta já arranhando, e eu estou aqui sem falar. Eu juro para vocês, pessoal, eu não sei de onde eu falo tanto, eu não sei de onde sai tanta fala, sai tanto assunto. Eu, sinceramente, eu já desisti de entender da onde eu tiro tanta coisa para falar, mas hoje vai ser uma breve aula. Estou desacreditado. Estou desacreditado, né? As pessoas não acreditam. A aula vai ser pequena. Aham, tá. Tudo bem. Tá bom, já estou jantando aqui, já estou aqui, pá, só olhando, já sei que eu vou dormir tarde. Calma, pessoal. Hoje vai ser breve, tá? Tá tranquilo, vamos lá. Hoje não tem jogo do Flamengo, né? Então tá tranquilo. Hoje não tem futebol, né? Tá certo. Pô, de vez em quando, quando eu comecei o Mente Consciente, as aulas eram às quartas-feiras, né? Nossa, quando tinha jogo de futebol, as pessoas nem apareciam. Era um negócio assim impressionante. Mas vamos lá. Qual é esse fator? O fator principal, assim, que pode impulsionar ou pode dificultar o desenvolvimento mental, de poder mental. Qual é esse fator? Tem alguns, vou listar alguns, mas tem um que encabeça todos. Qual que vocês acham que é esse fator? Quero ouvir de vocês eu quero ouvir de vocês algumas. O que que vocês pensam? O que que vocês acham inicialmente? Qual é o fator que encabeça todos os fatores que podem impulsionar ou dificultar desenvolver poder mental? Vamos lá, eu quero saber de vocês. Enquanto isso, eu vou tomar o chá que Carla me deu. De vez em quando eu tomo esse chá, eu fico meio risonho, né? Vamos lá. Coragem, alguém falou humildade aí também, mas não, esses não são os fatores, não é o fator que encabeça todos esses. Tudo isso que vocês estão falando são fatores, está dentro, mas tem um que encabeça todos eles, que é assim, é o fator número um que impulsiona ou desacelera, dificulta o desenvolvimento de poder mental.
Não é coragem, não é conhecimento. Conhecimento é o básico, né? É o que vai, né? O autoconhecimento é a base de tudo. Mas tem um fator que vocês dão muito pouco valor. Vou ser bem sincero. É um fator que, de uma maneira geral, as pessoas não dão valor. Elas não entendem o poder que esse fator tem. Na verdade, só esse fator em si, se você tiver, se você não tiver consciente de todos esses fatores que vocês estão falando, de coragem, persistência, conhecimento, humildade, mesmo que vocês não tenham conhecimento nenhum sobre isso, se vocês tiverem esse fator que a gente vai falar agora, vocês têm tudo. É um fator que vocês não dão muito, por incrível que pareça, é o fator principal, as pessoas não dão muito valor. Pessoal, o fator que encabeça todos os outros é o ambiente onde a gente vive. Vocês não dão muito valor a isso. O ambiente que a gente vive, pessoal, impulsiona o nosso desenvolvimento de poder mental, espiritual, emocional, tudo. O ambiente onde a gente vive, o ambiente onde a gente se coloca, pessoal, é o fator que encabeça tudo isso que vocês estão falando. Mesmo uma pessoa imagina, uma pessoa encarnou numa família de Budas, um homem e uma mulher, dois Budas. Vai fazer diferença se essa pessoa tem conhecimento dos três pilares do autoconhecimento, do ego, e etc. A pessoa não precisa ter conhecimento intelectual formal nenhum. Basta você estar num ambiente onde só tem Budas que você vai se tornar um Buda. A gente vai aprendendo só de observar, né? A gente vai modelando o comportamento só da gente estar ali naquele ambiente. O que eu falei hoje lá nos stories foi aquela frase de Freud. Antes de você se diagnosticar com depressão, ou se você já se diagnosticou com depressão, certifique-se de que você não está rodeado por pessoas idiotas. E eu dei alguns exemplos do que são pessoas idiotas, né? E antes de tudo, pessoas idiotas, apesar do Freud, Lacan também tinha esse jeito um pouco sarcástico de falar. Lacan, inclusive, tem uma frase que ele fala assim: eu não falo com idiotas, com estúpidos. Ele fala assim: eu não falo com pessoas estúpidas. Mas o que são pessoas idiotas? Pessoas idiotas são pessoas que têm uma intensa limitação. São pessoas que têm uma grande limitação. Limitação intelectual, limitação emocional, limitação espiritual. São pessoas extremamente limitadas. Então, antes de você se diagnosticar como uma pessoa depressiva, certifique-se de que você não está rodeado de pessoas com grandes limitações. Eu dei lá 4 tipos de pessoas, tem vários, né? Mas eu dei lá 4 que vieram na cabeça de pessoas idiotas. Eu dei a primeira pessoa idiota, qual foi? A pessoa alienada e imatura. Porque pessoas alienadas de si mesmas e imaturas são aquelas pessoas que você vai querer conversar sobre algo mais profundo da sua vida. Imagina, você está triste porque aconteceu alguma coisa. Aí você chega com uma pessoa idiota, que é imatura e alienada. Poxa, hoje aconteceu uma coisa, eu tô meio triste, eu tô tentando entender o que aconteceu, por que que eu fiquei triste. A pessoa fala que nada. Bora no bar tomar uma cerveja, sabe? A pessoa não, você vai falar qualquer coisa profunda sobre a vida e a pessoa não tem profundidade para conversar. Se o assunto não for cerveja, futebol, se o assunto não for Big Brother, novela, fofoca, a pessoa não tem o que falar. Não é que não estou condenando aqui futebol, esporte de uma maneira geral. Eu estou falando, a pessoa não tem qualquer outro repertório de conversa que não seja falar sobre superficialidade, sobre a vida do outro, falar mal do outro, fazer fofoca. Aquela pessoa que aí entra em maturidade, aquela pessoa que não tem maturidade para ela encarar os desafios da vida.
Então tudo se resolve com álcool, sexo, drogas, né? Tudo se resolve com isso. Então, se você chega com qualquer questionamento que vá um pouco além da superfície mundana, cara, a pessoa idiota, ela não tem capacidade. E pessoas imaturas, ainda por cima, não assumem a responsabilidade sobre seus próprios atos. Elas se colocam como vítimas de tudo. Então, quando você vai conversar sobre uma coisa que você está fazendo, ou que a outra pessoa fez, vamos supor que essa pessoa idiota fez alguma coisa que ela está se prejudicando, ou prejudicando você, prejudicando outras pessoas. E você vai conversar com essa pessoa, vai falar sobre responsabilidade, vai trazer para ela uma reflexão, ou mesmo dar um puxão de orelha, porque essa pessoa te prejudicou, ela está se prejudicando. A pessoa idiota, ela vai sair correndo, ou vai se transformar num inimigo. Você vai se tornar um inimigo da vida dela. Ou ela vai sair correndo, sabe? Então, se você está rodeado desse tipo de pessoas idiotas, pessoal, como é que vocês vão desenvolver poder mental? Não tem como, sabe? Ficar rodeado de pessoas idiotas é impossível desenvolver poder mental. Eu dei outro exemplo de pessoa idiota, que é o idiota egocêntrico. O que é o idiota egocêntrico? Aquela pessoa que só pensa em si. Só as necessidades da pessoa egocêntrica são importantes. Você é uma pessoa invisível do lado de uma pessoa egocêntrica. Você não serve para nada, a não ser que você seja útil de alguma forma em determinadas situações. Quando é para pagar a conta, aí você é lembrado, você é lembrado. Quando, quando não é para pagar a conta, quando não é para fazer alguma utilidade, você nem existe. Imagina ficar rodeado de pessoas idiotas, egocêntricas. Como é, você vai desenvolver poder mental? Você não vai desenvolver nada. Você vai desenvolver uma baixa autoestima e você vai desenvolver uma autoimagem totalmente distorcida de si mesmo. Outro exemplo que eu dei de pessoa idiota, eu dei o exemplo da pessoa idiota hipócrita. Nossa, essa pessoa idiota, essa pessoa limitada é extremamente perigosa. Por quê? Porque a pessoa, quando você convive com pessoas hipócritas durante muito tempo, você fica confuso da realidade. Porque a pessoa hipócrita é aquela pessoa que fala, mas ela não faz o que ela fala. Ela julga, ela critica, mas ela mesma não faz o que ela critica, o que ela julga. Então, com o passar do tempo, se você vai convivendo com pessoas hipócritas de uma maneira geral, e você começa a desenvolver afetos e afeições por essas pessoas, intimidade com essas pessoas, você começa a ficar confuso sobre o seu próprio senso de certo e errado. Você começa a não saber mais o que é certo, o que é errado. Porque imagina, a pessoa condena a desonestidade, mas aí a pessoa ela é desonesta. Ela tem atos de desonestidade. Você começa a ficar confuso. Pô, o que é honestidade e o que não é? É péssimo, você não consegue se desenvolver num ambiente desse. Você fica confuso. Você vou ou não vou, sabe? Aquele negócio, vou ou não vou. Um outro exemplo de pessoa idiota que eu dei foi o último. Esses, então, existem a rodo no Brasil, que é o idiota invejoso. Que o mundo é um balde de caranguejo. Você pode ser, no máximo, parecido comigo. Você não pode ser melhor do que eu. O invejoso é isso, né? Já dei aula sobre a dinâmica da inveja. Porém, a pessoa invejosa, ela não suporta qualquer outra pessoa que seja melhor do que ela. Então, se a pessoa invejosa vê que você disparou um pouquinho, se você foi além um pouquinho, ela vai puxar você de volta pro balde. Já viu balde de caranguejo em feira? Caranguejo tentando sair, aí quando o cara tô saindo, aí vem o caranguejo, pá, puxa de volta, fala, pô, sacanagem, irmão, já tava saindo. Em vez de me impulsionar para sair, e eu te puxo lá de cima, não, o caranguejo puxa para baixo. Então a pessoa invejosa é aquela pessoa que você vai contar seus planos, e a pessoa ela vai encontrar crítica, ela vai encontrar falha aonde só Deus deveria conseguir encontrar. Especialista em ver falha em tudo, sabe? É o especialista em jogar um balde de água fria em você para que você não se desenvolva. Então você nunca vai desenvolver poder mental em um ambiente onde você desenvolver poder mental é o quê? É uma afronta. Não é visto como motivo de orgulho. Caraca, essa pessoa está desenvolvendo, bora ajudar.
Não. A gente ajuda ela, sabe? A gente paga a faculdade dela e depois ela vem e ensina pra gente, sabe? Não, não vou, ninguém vai fazer faculdade. Eu não fiz, ninguém vai fazer. É tipo isso, sabe? Você vai contar uma derrota, a pessoa invejosa ela vai fingir que é tipo a coitada, mas por trás ela tá rindo. Viu que bom que se ferrou, sabe? É aquela pessoa que vai ser muitas vezes passivo-agressivo, sabe? Você deu algo errado. Ao invés da pessoa sentar com você e falar, vamos ver o que deu errado aqui para a gente fazer melhor, para a gente fazer certo agora. A pessoa vai falar o quê? Viu? Falei, né? A pessoa, a pessoa invejosa, ela nunca tem uma solução. Não é que, não é que a gente não possa apresentar críticas construtivas. A gente pode apresentar falhas. É importante, inclusive. A questão da pessoa invejosa é que ela nunca tem uma solução. Ela só tem crítica. Mas, enfim, existem uma infinidade de tipos de idiotas. Imagina você em um ambiente de amizade, um ambiente social ali de 15, 20 pessoas. Imagina dessas 15, 20 pessoas, 12 serem idiotas. É impossível, sabe? Você desenvolver qualquer tipo de poder mental. É impossível. Você vai sair um pouquinho, te botam para baixo. Você vai falar alguma coisa, expressar alguma coisa que vai elaborar um negócio interessante que vai fazer você dar um salto. Aí a pessoa vai falar: não, bora beber uma cerveja no bar, isso aqui é um churrasquinho aqui, sabe? Vamos para festa, vamos para noitada, sabe? Negócio, vamos beijar na boca, o negócio é pimba-pimba, sabe? Imagina, a pessoa às vezes não sabe, a pessoa nem fala direito, não tem nem vocabulário para falar. Eu já conversei com pessoas que eu não conseguia entender o que elas estavam falando. Elas só falavam vogal, sabe? E aí, tudo bem? O que tá acontecendo? Tá tendo um teco aí no estômago, no intestino, tá precisando do banheiro, alguma coisa assim? Sabe? Pessoas que a própria linguagem da pessoa, o negócio não vai. Então, o ambiente aonde a gente se coloca é o fator primordial, é um fator extremamente importante que eu vejo que muita gente não dá valor. É o ambiente. O que é ambiente? Situação mais pessoa. Você junta uma situação mais as pessoas que compõem a situação, você tem o terceiro fator que é o ambiente. Pessoal, o ambiente onde a gente se coloca é extremamente importante. Você quer desenvolver poder mental? Se coloca no ambiente de pessoas com poder mental. Vocês vão progredir a passos largos. Vocês vão começar o quê? Mimetizar o comportamento dessas pessoas. 20% dos nossos neurônios do cérebro, eu falo do cérebro porque a gente tem neurônio no intestino, a gente tem neurônio no coração, tá? Mas a gente tem um neurônio pelo corpo inteiro. Mas 20% dos neurônios cerebrais se chamam neurônios espelhos. A única função desses neurônios é espelhar o comportamento do outro, não serve mais para nada. 20% dos nossos neurônios, eles são neurônios espelhos. A gente olha e a gente começa a reproduzir o mesmo comportamento. Isso significa que você, pelo ambiente onde você se coloca, você naturalmente, mesmo que você não queira, você vai começar a mimetizar, espelhar aquele comportamento, mesmo que você não queira. Vocês querem prosperar financeiramente? Pô, começa aí em ambientes de pessoas ricas, que vocês vão começar a entender o comportamento, a fala, o jogo de cintura, o que a pessoa rica precisa, o que ela faz que uma pessoa pobre não faz. Vocês vão aprender de maneira quase que empírica, por osmose, sabe? Vocês vão começar a mimetizar o comportamento daquelas pessoas. O ambiente, pessoal, ele é extremamente importante. Não, eu sempre falo isso, já falei isso em várias outras aulas, eu falo isso sempre no Instagram. A pessoa com quem a gente casa é a escolha principal da vida do ser humano. A escolha do casamento, a escolha de quem a gente vai ali diariamente conviver, pessoal, é uma das escolhas mais importantes.
Eu acho que tem duas. Eu acho que todas as escolhas mais importantes da vida do ser humano sempre tá em torno dos relacionamentos. Casamento, professores, mentores, mestres espirituais, o nome que vocês quiserem, ou seja, quem a gente vai se espelhar, quem a gente vai olhar e falar assim, eu quero chegar lá, sabe? A gente quer chegar lá. Pega o binóculos, quem já chegou lá? Pô, essa pessoa. E vai. Então, sempre todas as escolhas mais importantes da vida do ser humano sempre estão ligadas a relacionamentos. Quem a gente escolhe para se relacionar, seja intimamente no casamento. Pessoal, casamento, por que o casamento é uma coisa sagrada? Ah, porque tem um viés espiritual, assim, meio místico, alma gêmea? Claro que não. Casamento é uma coisa sagrada porque é uma coisa tão íntima, é uma coisa que você convive de maneira tão íntima que você se torna aquela pessoa se torna você. Por isso que o casamento ele é tão sagrado. O casamento ele tem a capacidade de destruir uma pessoa, como tem a capacidade de elevar aquela pessoa, como nenhuma outra relação tem, a não ser relação de discípulo e mestre. Uma relação de discípulo e mestre, ela é muito parecida com o casamento, porque a entrega ela é muito parecida com a entrega do casamento. É uma entrega de confiança muito grande. Ah, Henrique, mas eu tô casado com uma pessoa e eu não confio muito nela. Então você não tá casado, você tá morando junto. Tem pessoas que moram junto, tem pessoas que casam. Se você tá casado com uma pessoa e você não se entrega totalmente a essa relação, você tá morando junto. Você tem um colega de quarto, assim, digamos. Você não tá casado. Ah, mas Henrique, mas eu não confio. Então tá na hora de repensar esse casamento aí. Porque o casamento é exatamente isso, pessoal. Eu dou para você, você dá para mim, e aí não falta para ninguém. Se o meu foco está em te dar, o seu foco está em me dar, nunca vai faltar. Agora, se o meu foco está em receber e o seu foco está em dar, você vai sempre ficar em falta. O foco do casamento, o que faz desenvolver um casamento é mais dar do que receber. Eu dou para você e estou aberto para receber. Assim que um casamento vai se desenvolvendo. Então, se no casamento só não existe dar, não existe o casamento. Existe, você tem um colega de quarto, que você troca ali umas amenidades. Mas se você não compartilha totalmente a vida com quem você está casado, você não está casado. Todas as escolhas mais importantes da vida do ser humano estão intrinsecamente ligadas às relações que a gente vai desenvolvendo. Não tem como a gente se desenvolver se o ambiente aonde a gente se coloca não impele o nosso desenvolvimento. A gente nunca vai desenvolver se o ambiente que a gente está não provoca isso dentro de nós. A gente nunca vai se desenvolver. Sabe por que que hoje em dia a gente vê tantos egos imaturos? Vocês querem saber por quê? Porque não tem muito ego maduro. Somente um ego maduro consegue desenvolver um ego para ele amadurecer também. Somente um adulto pleno consegue formar outros adultos plenos. Então, por que que a gente tem tantos egos imaturos? Porque não tem muito ego maduro no mercado, assim, digamos, para desenvolver essa galera. Hoje em dia, a gente vê muito cego guiando cego, sabe? Vai para lá, vai para cá, sabe? Agora faz isso, agora faz aquilo. E a humanidade não sai muito do lugar. Porque no que a gente tem são pessoas vivendo ilusões e simplesmente botando para fora as ilusões dela e criando mais ilusões nos outros. E achando que está quebrando a ilusão. Achando que está, tipo assim, espiritualidade está indo de vento em polpa, mas na verdade está só criando mais ilusões. É por isso que a gente tem muitos egos imaturos hoje em dia. Por que que a gente tem tantas pessoas insanas hoje em dia? Porque tá faltando no mercado pessoas sãs. Tá faltando Budas no mercado. Outro dia eu li uma frase do. Vocês conhecem aquele monge budista, o Thich Nhat Hanh? Monge budista famoso do Vietnã.
Outro dia eu li uma frase dele que eu gosto muito desse monge, sabe? Ele tem uma energia de compaixão muito boa. Ele falou assim: um Buda não é o suficiente, a gente precisa de vários, sabe? Se o monge budista que conseguiu alcançar um certo grau alto de espiritualidade falar um negócio desse é porque o negócio tá difícil, sabe? Quem é que me mandou? Outro dia uma aluna me mandou no Instagram, se não me engano foi hoje. Ela me mandou um vídeo que agora parece que está na moda as mulheres comprarem uma boneca que parece uma boneca real, é Reborn, é o nome da boneca. Já ouviram falar disso? E aí fazem parto, elas simulam parto de boneca, vão a parque, cada uma com a sua boneca, como se fossem pessoas reais. Pessoal, isso é uma esquizofrenia. Isso é uma esquizofrenia. Só que cadê uma pessoa não esquizofrênica, sem nenhum grau de esquizofrenia, para chegar, sentar com elas e falar assim: olha só, vocês estão tudo esquizofrênica, tá? Isso aqui é um hospício a céu aberto, vocês estão vivendo. Inclusive, dar bonecas era uma coisa comum em hospício. Você dava boneca para algumas mulheres, porque isso acalmava a esquizofrenia delas, acalmava o surto delas. Isso é um surto coletivo. Pior do que isso é só beijar cachorro na boca. Que eu já vi vídeo de pessoas fazendo isso. Bota cachorro no berço, sabe? Aí bota cachorro para ninar no berço, aí leva cachorro naqueles carrinhos de criança para passear no parque, como se cachorro não tivesse quatro patas, sabe? Eu já vi vídeos de gente beijando cachorro na boca, sabe? Isso é extremamente anti-higiênico, sabe? Imagina, você vai pra noitada, vai beijar uma pessoa que beijou o cachorro na boca antes de sair de casa. Imagina, você vai beijar a pessoa e fala, nossa, você tá com gosto de cachorro, sabe? Agora, imagina vocês convivendo num ambiente desse. Vocês vão ficar esquizofrênicos junto. Vocês vão começar a desenvolver esquizofrenia por osmose, pô. No livro no estudo que eu publiquei lá no curso sobre as quatro nobres verdades do budismo, a terceira nobre verdade, que é a verdade da cessação do sofrimento, que é possível cessar o sofrimento, o Rinpoche, o Shogyen Trungpa Rinpoche, ele fala de uma maneira muito, muito iluminada, que eu achei sensacional, que eu não sabia disso, mas ele fala que muita da espiritualidade de hoje só foi possível por conta do Siddhartha Gautama. Porque ele foi literalmente uma luz na escuridão, ele foi uma luz de sanidade, que a clareza de Buda, eu não sei se vocês sabem, mas o Siddhartha Gautama, ele recebeu o título de Buda das pessoas depois que ele se iluminou. Não foi tipo assim, me iluminei e ele falou, agora eu sou um Buda, não. Ele, na verdade, recebeu esse título depois de tempos de iluminado. Porque a palavra Buda significa o desperto. E ele recebeu esse título porque ele tinha uma clareza tão absurda da realidade. Ele via a realidade, encarava a realidade, interagia com a realidade de uma maneira tão clara que a sanidade dele, a clareza dele reverbera até hoje. Hoje, a gente tem noção de que é possível você se libertar totalmente do sofrimento por causa de Siddhartha. Porque no mundo de insanidade, ele alcançou um nível de sanidade que nunca não se tinha notícia no mundo naquela época. Então, por causa dele, a gente tem noção que hoje é possível se libertar do sofrimento. Mas por que isso? Porque ele não tinha sofrimento, ele não sofria. E ele falava as coisas na lata mesmo, sabe? Ele tinha uma forma tão clara de ver a vida, de falar sobre a vida. E o Buda, ele não recebeu esse título porque ele levitava, porque ele botava a mão nos outros e curava. Pô, e tem até histórias de milagres de Buda, mas ele não recebeu esse título por causa de milagres extrafísicos, mas pela capacidade dele de ser claro diante da vida. E isso criou um ambiente de discípulos
tão grande de pessoas tão iluminadas, que é por isso que hoje o ensinamento de Buda perdura até hoje, até os dias atuais, né? Então, criar esse ambiente é muito importante. Henrique, o que eu faço? Você falando isso, eu percebo que o meu ambiente são de pessoas idiotas e insanas. E o que eu faço agora? Aí que entra os outros fatores, que vocês falaram muito aqui. Aí que entra outros fatores. Henrique, me peguei em um ambiente idiota. E, pessoal, pessoas idiotas muitas vezes são os nossos pais, nossos irmãos, nossos primos, né? O que a gente faz? Meu pai é um idiota, Henrique. Meu pai e minha mãe também é idiota. É um completo alienado da realidade. Só quer saber de televisão, e, sei lá, dinheiro, só pensa nisso, enfim. Pessoas viciadas em coisas, ou mesmo pessoas insanas. O que a gente faz agora? Pessoal, ninguém se cura no mesmo ambiente em que adoece. Vocês podem ajudar essas pessoas depois que vocês se curarem. Ninguém se cura no mesmo ambiente que adoece. É muito, muito, muito raro isso acontecer. A pessoa vai precisar trazer de outras vidas um poder mental que é raro de se ver hoje em dia. Para você nascer num ambiente de guerra e você querer levar e conseguir levar paz para as pessoas. Imagina, tiro para lá, tiro para cá, bomba, granada. Pô, tu vai se colocar, galera, paz, tu vai levar um tiro, pô. É muito difícil você nascer em uma família insana ou de idiotas e você conseguir levar clareza ali. É muito difícil. Porque primeiro você precisa você mesmo obter essa clareza. Mas como se o ambiente não tem isso? Percebi, Henrique, pelo que você está falando, pelo ambiente do mente consciente, que eu vivo rodeado de pessoas idiotas, insanas. O que você precisa fazer? Você precisa se retirar. Aí vem, não, mas aí o que eu vou fazer na minha vida? Meu pai, minha mãe? Aí vou ficar sozinho? Que não sei o quê? Aí vem os outros fatores. Fatores como, por exemplo, orgulho e teimosia, não é? A pessoa não quer admitir que está num ambiente cercado de idiotas. A pessoa é teimosa, ela rejeita a realidade. A pessoa está cercada por idiotas, mas ela mesma criou isso e ela rejeita, ela nega que aquelas pessoas são doentes, que aquelas pessoas são idiotas, que aquelas pessoas são insanas. Porque implicar isso tem que implicar o quê? Eu também sou idiota. Porque se hoje você está cercada de pessoas idiotas, é porque você é mais uma pessoa idiota. E isso a pessoa orgulhosa, vaidosa, ela não vai querer admitir de maneira nenhuma. Você precisa se retirar desse ambiente. Henrique, mas eu não conheço um ambiente onde existam pessoas que têm um grande poder mental, ou que pelo menos o quê? Tá todo mundo querendo desenvolver poder mental e tem ali uma, duas, três figuras que têm um elevado poder mental. Eu não conheço, o que eu preciso fazer? Vai ficar sozinho um tempo, né? Não conhece, beleza. Se retira um pouco e vai procurar. Ou se você já conhece, começa a conviver mais com essas pessoas, sabe? Começa a querer fazer mais parte desse ambiente. Vai mais para esses ambientes, vai trabalhar nesses ambientes, vai fazer trabalho voluntário nesses ambientes, vai fazer o que seja, mas fique mais nesses ambientes. E ainda digo mais, vocês vão precisar ter um merecimento ou uma misericórdia divina muito grande para uma pessoa ver um grupo de idiotas e falar assim: você, vem cá, vou te tirar desse lugar, sabe? Não fique esperando por esse tipo de salvação, não. Porque para ter esse tipo de salvação, olha, é merecimento ou misericórdia, viu? Vocês precisam assumir essa responsabilidade por salvação.
porque caso contrário, eu vou ficar esperando. Outras questões também que podem atrapalhar nesse sentido. Falta de sentido ou um propósito mais elevado na vida, pessoal. Beleza, eu quero desenvolver poder mental, mas por que que eu quero isso? Henrique, beleza, eu vou começar a fazer exercício físico, vou para academia, beleza. Mas por que que você está fazendo isso? A intenção do porquê a gente está fazendo, se a gente não tiver um porquê forte, um porquê que sustente a prática, a disciplina, a coragem, a mudança que vem a partir daí, se a gente não tem um porquê forte para sustentar, a gente não vai conseguir. A gente vai sair e vai voltar. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela chegou assim para mim e falou: Henrique, comecei a fazer academia porque eu já entendia que a academia é importante, que a academia eu preciso da saúde e tudo mais, mas eu não consigo ter disciplina. Eu não consigo ir todo dia, eu vou uma vez por semana, eu vou uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Eu não consigo. Eu tenho certeza que a primeira coisa que vocês vão pensar é o quê? Ah, essa pessoa deve estar com uma resistência muito forte e tudo mais, deve ter alguma coisa inconsciente. Mas, na verdade, pessoal, se a pessoa chega com um propósito elevado, não, eu vou para academia porque eu quero ter saúde, porque a saúde é importante, mas eu não consigo ter disciplina para ir, é porque essa motivação é falsa, ela está mentindo. Ela está falando isso porque é politicamente correto. Mas aí eu fui conversar com a pessoa, tá, mas quando você está na academia, assim, o que que te impulsiona? Você chega em casa, vamos conversar mais, vamos elaborar mais isso. E aí, no final, sabe por que que a pessoa queria ir para academia? Para ficar gostosa, para receber validação de homem. E nem demorou muito para a gente chegar nessa conclusão, sabe? A pessoa ela queria ir para academia por vaidade, ela queria se exibir, ela queria exibir um corpo. Só que para ela, como ela, né, é uma pessoa que está buscando o autoconhecimento, essa motivação já não era tão forte para ela. Ela estava na academia para isso, mas essa motivação não sustentava a disciplina. Ela fazia por conta disso, mas a própria motivação dela era a sabotagem dela. Então, o que que a gente precisou fazer? A gente precisou ajustar a motivação dela. Essa motivação, ir para academia para ser gostosa, já não era mais tão, sabe, aprazível para ela, sabe? Então, a gente só precisou ajustar a motivação dela. Então, vocês vão sair do ambiente, vocês vão buscar desenvolver poder mental. Por que que vocês estão fazendo isso? Qual é o real motivo que levam vocês a quererem fazer isso? Se vocês têm um porquê forte, o como se torna fácil. Se vocês têm uma motivação que transcende as coisas efêmeras, as coisas fúteis e superficiais do mundo, tipo, independente se eu ficar rico ou não, independente se eu ganhar a validação dos outros ou não, independente se eu ficar famoso ou não, eu vou fazer isso, independente, é uma coisa que transcende as coisas do mundo. Se vocês encontram algo que motive vocês dessa maneira, não importa o que aconteça, vocês vão continuar. Agora, se a motivação de vocês é alguma coisa do mundo, quando o mundo mudar, vocês vão mudar, vocês não vão sustentar. Ah, eu vou para academia para receber validação dos outros. E quando não receber validação? Pessoal, não tem nada mais que exija mais paciência do que exercício físico, esporte. Vocês nunca vão ver uma pessoa com 100 quilos em um mês diminuir para 60. Geralmente é uma coisa que demora anos, né? Jejum e tudo mais. Imagina uma pessoa obesa, 100 quilos, começar a fazer exercício físico porque ela quer validação dos outros.
Não vai, pô. Ela não vai conseguir sustentar, porque vai demorar anos para isso acontecer. Aí o que que a pessoa vai e faz? Ela vai querer ir pelo meio rápido, né? Ela vai querer fazer o quê? Vai querer botar da canetinha do Ozempic, né? Ela vai querer ir pelo meio rápido. Ela vai comprar aquele curso de emagrecimento instantâneo que a fulana vende por R$ 5.000 e vai pagar, né? E vai pagar. E vai tomar canetinha do Ozempic. E vai, enfim, vai sobreviver de chá. Aí vai começar o quê? Querer fazer jejuns prolongados demais, sem qualquer tipo de acompanhamento médico. Aí daqui a pouco tá com falta de vitamina, falta de mineral, falta de várias coisas. E aí começa a emagrecer, mas aí começa a adoecer por outro lado. Aí a pessoa vai começar o quê? Atalhos, né? Vai começar a querer por atalhos. Agora, imagina se essa pessoa ela decide emagrecer, por exemplo, fazer exercício físico, jejum, se alimentar melhor, porque ela tem um propósito mais elevado do que validação, que é a felicidade, a paz, a saúde, a beleza. Não importa se ela vai ganhar validação ou não, ela vai continuar. Não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai continuar. A pessoa chega e fala, Henrique, eu quero. Tem muitas pessoas que chegam para mim. Já tem tempo, às vezes, inclusive, que alguma pessoa não fala isso, mas isso é muito comum de acontecer. As pessoas chegarem para mim e falarem assim, Henrique, como que eu faço para ter a paz que você tem? Nossa, você fala sobre assuntos profundos, você fala sobre assuntos, às vezes, difíceis de falar, mas você fala com propriedade, você fala com paz, você fala com tranquilidade, como se de fato isso não te afetasse. Como que eu chego nesse lugar? Eu quero também. Eu também quero, Henrique. O que que eu preciso fazer? Aí eu falo para pessoa, conto assim, 3 frases, eu conto para a pessoa o que eu precisei fazer. Tudo que eu precisei abdicar, tudo que eu precisei renunciar e tudo aquilo que eu precisei me esforçar. Em 3 frases eu falo para a pessoa não me responde mais. Quando me responde, fala assim, nossa, Henrique, mas isso é difícil, hein? E a pessoa simplesmente não responde mais. Então a pessoa chega e fala assim: ah, Henrique, eu quero me iluminar, quero ser iluminado espiritual. Falei, beleza, vamos caminhar junto nessa então. Cara, dura um mês a pessoa não volta. Tem muita gente que entra aqui no mente consciente, paga uma mensalidade e depois vai embora. Por quê? Porque sabe que vai ter que se esforçar. Sabe que o negócio aqui não é pílula mágica, sabe? É um estilo de vida. Eu não ensino para vocês ferramentas, eu ensino para vocês um estilo de vida. Eu dou ferramentas para vocês aplicarem no dia a dia. Não é para aplicar quando está ruim. Ah, briguei com meu namorado, vou aplicar isso aqui. Não! Eu ensino para vocês um estilo de vida, uma maneira de encarar a vida, uma maneira de enxergar a vida que muda vocês inteiramente por completo. Muda a maneira como vocês interpretam a vida. Não é uma ferramenta para vocês utilizarem só de vez em quando. Ah, quero um carro, quero uma casa, vou utilizar a ferramenta. Não, não é isso que eu ensino para vocês. Então, se vocês não tiverem um sentido, um propósito mais elevado do que as coisas do mundo para vocês fazerem o que vocês fazem, vocês não vão fazer por muito tempo. Porque o mundo muda muito o tempo todo. Não tem nada mais volátil do que a opinião humana. Hoje a pessoa te ama, amanhã a pessoa te odeia. E às vezes por umas coisas nada a ver. Às vezes uma pessoa te ama e no dia seguinte, só porque você não deu um bom dia, a pessoa te odeia. E tem pessoas que te odeiam no dia seguinte, por você não ter dado bom dia, a pessoa passa a te amar. Não existe nada mais volátil do que a opinião do ser humano. Validação, por exemplo, é por opinião. A pessoa hoje te valida, amanhã não te valida mais. Então, tem muitas pessoas que elas buscam autoconhecimento, não é porque elas querem de fato o caminho genuíno espiritual, elas querem validação. Elas querem ser famosas, elas querem uma maneira fácil de ganhar dinheiro.
elas querem status. Ah, eu sou a pessoa que criei a técnica X da Plus Master, que sabe o símbolo tal e etc. Depois que Buda morreu, no dia seguinte, o budismo se esfacelou. Depois que Buda morreu, pessoal, 34 escolas de budismo. Cada uma falando, não, eu que sou a detentora do conhecimento. Eu que sei o conhecimento verdadeiro de Buda. Tem 34 escolas de budismo. Tem escolas de budismo que medita, tem escolas de budismo que não medita. Tem, sabe? Eu fico imaginando o Buda olhando para baixo lá e falando assim, cara, essas pessoas não entendem porcaria nenhuma. Quem entendeu de fato o budismo raiz, quem entendeu os ensinamentos de Buda, quando o Buda estava encarnado, eu boto aí mais ou menos o quê? No máximo uns 10. Que entendeu mesmo assim, sabe? Que chegou ao estado de clareza de Buda também. Bota uns 10. E Buda tinha milhares de discípulos. Vocês vão perceber que tinha muito discípulo ali que falava assim: não, eu quero iluminação espiritual, eu quero iluminação espiritual. Mas não quer nada. A pessoa só queria o quê? Ela queria ser detentora de conhecimento. Isso acontece muito. Em centro espírita, igreja, centro de umbanda. Outro dia, outro dia, estava conversando com a minha namorada. Ela falou uma coisa muito engraçada. Ela falou assim: Henrique, seus mentores, quando vêm, eles são muito tranquilos, né? Não falam, não fazem nada demais, assim, tipo, não dão risada, não batem pé, não batem não sei o quê, não ficam gritando. Eles chegam, tu nem sabe que estão ali, sabe? Eles chegam, começam a rir, ficam assim, tranquilos, né? Falam devagar, falam baixo. E a gente vê os mentores que chegam, só falta acender fogos, né? Cheguei! Tá, 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 tá. Sabe, quer fazer uma entrada triunfal, né? Tipo, olha, cheguei, hein? Tô aqui, hein? Eu sou o mentor, hein? Vim falar, hein? Né? Outro dia eu tava conversando com uma menina no Instagram que ela falou a mesma coisa, sabe? Ela falou que ela frequenta o centro espírita, que ela frequenta o centro de Umbanda, e ela estava falando que, né, que no centro de Umbanda que ela frequenta, tem uns preto velho, caboclo, que essas coisas assim, que chega, sabe, nossa, fazendo um escarcéu, sabe, assim, ela fala assim, os seus mentores quando vêm, eles vêm tão tranquilos assim, sabe, eu não entendo muito isso. Tem muita gente encarnada e desencarnada que usam da espiritualidade para algo que o propósito não é o autoconhecimento. O propósito não é a espiritualidade genuína. Mas falam isso. Essa falta de sinceridade é outro fator que dificulta o poder mental, o desenvolver de poder mental, o desenvolver do autoconhecimento, o desenvolver da clareza, que é essa falta de propósito, que transcende as coisas do mundo. E por mais que muitas vezes vocês aqui mesmo que estão assistindo essa aula cheguem e falam, não, Henrique, eu estou aqui porque eu quero me conhecer, eu quero a verdade. Não tá. Vocês não falam, vocês têm até a intenção de estar, mas vocês vão perceber com uma certa sinceridade, olhando para si mesmo, que o papel, na verdade, tem muita gente que está aqui porque quer salvar o pai, quer salvar a mãe, quer salvar o irmão, quer salvar a irmã, quer ser aceito na família, quer ser aceito diante de um grupo. Quer ser salvador da humanidade, sei lá, sabe? Qualquer coisa nesse sentido que não é se conhecer. Do mesmo jeito que tem, nossa, em todas as tradições espirituais sempre tem assim, sempre tem essas coisas. Então, ter um sentido e um propósito que transcende as coisas mundanas, as coisas transitórias, as coisas fúteis e rápidas, efêmeras do mundo, isso, com certeza, vai sustentar o desenvolvimento do poder espiritual, o poder do mental, nessa encarnação, na próxima encarnação, não interessa quanto tempo vai demorar. Henrique, você quer saber se a intenção de uma pessoa, isso serve para você, vai servir para vocês para a vida, porque eu sei que vocês vão levar esse conhecimento adiante.
Vocês querem saber se a pessoa é sincera no caminho? Essa é a pergunta para vocês: quanto tempo vai demorar? Quanto tempo vai demorar para eu ter paz, Henrique? A pessoa que pergunta isso, a intenção dela não é sincera. Ela não está ali para desenvolver poder mental por ela, porque é bom, porque é o correto, porque é a verdade. Ela está ali porque ela quer aliviar o sofrimento. E assim que ela tiver uma fagulhazinha de paz, ela vai sair. Vocês querem saber se a intenção da pessoa é real, é sincera? É se ela não pergunta pelo tempo. Henrique, quanto tempo vai demorar para isso? Quanto tempo vai demorar para aquilo? Quanto tempo eu demoro para isso? Não interessa quanto tempo. Vocês não estão fazendo por causa de algo específico. Vocês estão fazendo porque é importante. Então, o tempo que vai demorar não interessa. Se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações, não interessa. Eu não estou fazendo isso por conta do tempo, sabe? Eu estou fazendo porque é o correto, porque é a verdade. Quanto tempo vai demorar para eu ter paz? Não interessa. Eu não estou fazendo isso porque eu quero paz. Eu quero isso porque é a verdade, sabe? Eu não estou fazendo isso porque eu quero prazer. Estou fazendo porque é o correto. Eu não estou fazendo isso porque eu quero salvar o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu papagaio, periquito, cachorro, borboleta. Eu estou fazendo isso porque é o correto, porque é a verdade. Eu não estou fazendo isso porque eu quero ser validado, eu quero o amor dos outros. Eu estou fazendo isso por mim, porque eu quero chegar lá, não importa quanto tempo. A pessoa começa a perguntar quanto tempo, que esse é um outro fator que também dificulta ou acelera o desenvolvimento do poder mental, que é a paciência. Pessoal, paciência é o néctar dos deuses. Se vocês olharem todas as mitologias, estudarem as mitologias, vocês vão perceber que os deuses, eles sempre se ferram quando eles perdem a paciência. Perdeu a paciência, os deuses tinham a capacidade de destruir o ser humano. As maiores tragédias mitológicas foi quando os deuses perderam a paciência. Então é preciso ter paciência. Não se importar com o tempo, se importar se é real ou se não é real, se é verdade ou se não é verdade. E seguir. Tem que ter paciência. A gente teve um relato, por exemplo, antes da aula começar, o relato da Aline. 3 anos fazendo, todo dia ali, se dedicando. Paciência, pessoal. Tem que ter paciência. E é por isso que eu falo que a relação entre discípulo, mestre, de professor e aluno é tão íntima quanto uma relação de casamento. Porque você tem que ter uma confiança no teu professor, na tua professora, no teu mestre, na tua mestra, que é uma confiança talvez tão grande quanto no casamento. Então, quando vocês vão escolher um mentor, um professor para algum tema específico da vida de vocês, vocês precisam escolher com muito discernimento. Dependendo do que vocês querem, vocês precisam escolher o professor correto. Não tem nada mais, é, não tem nada mais aprisionante, não. Não tem nada mais sabotador, talvez, do que vocês escolherem o mestre errado ou a mestra errada. Não tem nada que atrapalhe mais o caminho do que isso. Imagina, outro dia, por exemplo, um rapaz, um rapaz me mandou uma mensagem no Instagram, já tem um tempo isso já, mas foi engraçado. Eu até conversei um pouco com ele, dei umas dicas para ele, porque o Instagram dele tinha pouquíssimos seguidores, pouquíssimas publicações assim, e tudo mais, mas ele se dizia mentor de como fazer terapeutas holísticos prosperarem. Só que você entrava no perfil dele, juro para vocês, era totalmente o contrário daquilo que ele buscava ensinar. E eu tive muita paciência, eu fui conversar com ele, sabe? Eu tive um pouco de compaixão.
Porque eu falei para ele, meu querido, você quer ensinar terapeutas holísticos a prosperarem, mas você não é próspero. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Você está sendo completamente. A mensagem que você está passando é completamente destoante, sabe? E eu fui conversar com ele numa boa, sabe? Ele não gostou muito do que eu falei. Mas assim, mas ele acabou entendendo, sabe? De que antes dele ensinar alguma coisa, ele precisa aprender. E se você está ensinando alguma coisa, é porque você aprendeu. E você é o exemplo. Então, se vocês vão buscar um mestre, uma mestra, um professor, uma professora que queira ensinar para vocês qualquer tema que seja relacionamento, espiritualidade, autoconhecimento, dinheiro, vocês precisam conhecer, vocês precisam escolher alguém que tenha isso, né? Como diz aquela frase de Rumi, não peça não peça orientações de uma vez. Se você sair em uma aventura, não pergunte a quem nunca saiu de casa. Imagina. Se vocês querem sanidade, não façam perguntas para pessoas insanas. Se vocês querem aprender a prosperar financeiramente, não pergunte para pessoas pobres. Vocês precisam perguntar, vocês precisam colocar como professor e professora na vida de vocês, que é importante, pessoal. É importante. O ambiente, situação, mais pessoa é extremamente importante. Se vocês querem aprender algo na vida de vocês, vocês precisam de um professor, de uma professora que já chegou lá. Nem que seja de maneira virtual, ou YouTube, ou qualquer coisa que seja, vocês precisam escolher muito bem quem vai ensinar vocês. E vocês precisam confiar nessa pessoa. E isso hoje em dia é muito difícil, né? Ter esse discernimento hoje em dia é muito difícil, né? Porque às vezes a gente vai confiar numa pessoa por aparências, e quando a gente conhece um pouco mais, a gente vê que não é muito bem aquilo, né? E hoje em dia tem muita gente que se diz mestre disso, mestre daquilo, professor disso, mentor daquilo. Mas hoje em dia tem muito no mercado. A gente precisa escolher com muita sabedoria quem a gente escolhe como mestre, quem a gente escolhe como professor e quem vai guiar a gente nesse caminho. Não importa, pessoal, o caminho em si, mas quem vocês estão caminhando, o ambiente que vocês escolhem é muito importante. E aí tem que confiar, tem que se entregar e tem que ter paciência. Quem aqui já leu a autobiografia de um yogi, que Yogananda conta quando ele encontrou com o Yukteswar, que foi o mestre espiritual dele, foi o guru dele, sabe? O Yogananda, ele se entregou de corpo e alma para o Yukteswar, sabe? No sentido de se entregar, de tipo assim, tu é meu mestre e eu me entrego a você, sabe? No sentido de eu vou pedir, eu vou perguntar, eu vou tirar dúvida, tudo que você me disser, eu vou confiar, sabe? Então, você ter essa relação de professor e aluno é uma relação muito íntima. É uma relação tão íntima quanto o casamento, sabe? Você confia, às vezes, de tal maneira que muitas vezes a pessoa pode até falar alguma coisa equivocada que vocês nem, sabe, vocês perdem até um pouco do raciocínio, porque vocês confiam tanto que muitas vezes vocês deixam até o raciocínio crítico de lado. E eu sempre falo para vocês, já dei até uma aula sobre isso. Não importa se é mestre, não importa se é Buda, se é Jesus, sempre tem um pouquinho de senso crítico em tudo, tá? Mas, enfim, isso é um fator que acelera ou dificulta dentro do ambiente criado. Uma pessoa que alcançou a iluminação espiritual, ela não necessariamente lê um livro sobre isso, sabe? Mas os ensinamentos são de. É muito interessante falar sobre isso, porque a gente consegue perceber isso que você fala sobre ensinamento, a gente consegue ver no comportamento da pessoa também, sabe? Às vezes a pessoa não precisa falar nada, não precisa dar um sermão, não precisa dar um ensinamento. A própria vida da pessoa é ensinamento, sabe?
A vida da pessoa é o ensinamento. E se você se coloca num ambiente com essas pessoas, vocês não precisam nem conversar, sabe? Não precisa de sermão, não precisa de ensinamento. O próprio comportamento fala. A maneira como a pessoa fala, a maneira como a pessoa anda, o que que a pessoa está fazendo de fato. Coisas simples, às vezes, como comer, como lavar uma louça, como a pessoa cuida da casa, a pessoa cuida da própria roupa. Isso tudo reflete sobre a própria pessoa. Você percebe? Tem um livro do Osho que eu li que se chama, se não me engano, Sublime Vazio. Eu até queria fazer um dia um clube do livro desse livro, porque esse livro ele é muito bom. O Osho ele pode ter os problemas dele, ele pode falar muito mal, mas ele falava umas coisas que faziam muito sentido de vez em quando, sabe? Esse livro é muito legal. E eu não se lembro agora se é o Sublime Vazio ou se é o Barco Vazio, mas são livros que ele fala sobre ensinamentos orientais. E ele tem uma história que se conta do budismo Zen, que uma vez o discípulo e o mestre estavam andando numa feira. E aí estavam lá os dois, o discípulo, né, o aluno com o mestre iluminado, né, com o Buda lá. E aí o discípulo do nada chegou para o mestre. Eles estavam lá pesando alguma coisa na feira, acho que era manga, não sei, alguma coisa assim. E aí o discípulo chegou para o mestre e falou assim: Como que eu reconheço um Buda? Como que eu sei que eu me tornei um Buda? Como que eu sei que você é um Buda? Tipo, o questionamento do discípulo era: Como que eu reconheço um Buda? E aí o mestre respondeu: Essa manga pesa 2 quilos. E a história é essa. Aí vocês param e pensam, tipo assim, que resposta idiota, sabe? O discípulo fez uma pergunta, tipo, muito real. Como que eu reconheço um Buda? O mestre dele é um Buda? Como é que, tipo assim, como é que ele respondeu isso? E aí o Osho vai falar sobre esse conto, e realmente é muito real, sabe? Um Buda é a pessoa mais comum que vocês vão conhecer. A resposta do mestre foi no sentido de o Buda, ele vive totalmente no momento presente. Então, quando o discípulo perguntou, mestre, como que eu reconheço um Buda? O Buda respondeu, essa manga pesa 2 quilos. A minha mente está aqui. A minha mente não está imaginando como seria um Buda. A minha mente não está lá questionando, comentando e perguntando. Não, minha mente está aqui, está agora. Entende? Como que eu reconheço um Buda? O Buda vive totalmente no momento presente. Essa manga pesa 2 quilos. Essa resposta foi a resposta mais espontânea do Buda, mas foi a resposta mais verdadeira de como você reconhece um Buda. O Buda não está no passado, não está no futuro. A mente búdica, ela está totalmente no presente. Ela não está desejando por um futuro melhor e nem por um passado diferente. Ela está simplesmente presente, com uma presença consciente naquele momento. Vivendo de momento a momento. Não está apegado ao passado, nem preso ao futuro. Não está preso ao passado, nem apegado ao futuro, enfim. Então, essa resposta eu achei muito interessante, sabe? A própria vida do Buda é o ensinamento dele. O que ele fala é só expressa o que ele já vive, sabe? E às vezes as respostas desses iluminados são tipo essas, sabe? Como que eu reconheço o Buda? Essa manga pesa 2 quilos. Pô, mas tá de brincadeira, né? Quero saber como que eu reconheço o Buda. Pô, mas essa manga ela pesa 2 quilos. Você não tem poder mental para você desenvolver poder mental nesse ambiente. Você precisa reconhecer sua limitação. E aí que é difícil, né? Porque aí vem medo, vem tudo, né? Mas a verdade é essa, você não tem poder mental para você desenvolver poder mental neste ambiente. O ambiente, porque o que acontece? O ambiente, ainda mais quando é mais de uma pessoa, várias pessoas, é tipo assim, triplica, né? Quadriplica. Uma coisa é tipo você morar com uma pessoa, e aí é você, tipo, você querendo desenvolver, e uma pessoa lá, um idiota só.
Outra coisa é você estar no ambiente com 10 idiotas, sabe? A força psíquica de 10 idiotas é muito maior do que um idiota, né? E essa é a resposta mais prática e objetiva que eu posso te dar. São vários idiotas quanto uma pessoa que não tem capacidade mental de, tipo, sair, desenvolver poder mental num ambiente desse. E sobre a outra pergunta que você me trouxe, sobre a questão de como conciliar, a verdade, Bruno, é que a renúncia, ela não é externa. A renúncia é interna. Você não precisa renunciar a nada externo. O próprio Buda, depois que ele se iluminou, ele falou sobre isso. Eu não precisava ter abandonado os meus pais, a minha esposa, os meus filhos. Só que só agora que eu entendo isso. A renúncia, na verdade, é de dentro para fora. Não é renunciar às coisas do mundo e achar que essa renúncia das coisas do mundo vai trazer paz para dentro. Às vezes você vai renunciar às coisas do mundo, e isso vai tirar a tua paz mais ainda. Na verdade, a renúncia é interna. Renúncia a quê? Ao apego das ilusões de que as coisas do mundo têm felicidade para me dar. Essa é a maior das ilusões. Na verdade, a renúncia é uma compreensão. O Buda falava que a gente renuncia às coisas da maneira correta quando a gente começa a perceber as coisas da maneira correta. É uma compreensão. A renúncia verdadeira é uma compreensão da realidade das coisas. Você querer renunciar a casa, casamento, família e etc., dinheiro, sem a compreensão correta, você simplesmente vai pegar isso e vai transformar numa perversão, numa outra coisa. Tem muita gente espiritual por aí que não tem dinheiro, mas são sedentos de fama. Né? Tem pessoas por aí que, tipo assim, não são muito sedentas, não aparentam ser muito sedentas de dinheiro e de etc. Mas por trás são pessoas extremamente vaidosas, são pessoas extremamente gananciosas. A gente tem uns exemplos no Brasil disso. A gente tem, por exemplo, o João de Deus. A gente tem o exemplo do Prembaba, não é? No Brasil, a gente tem vários exemplos desses. A verdadeira renúncia é interna. E a primeira e básica renúncia, que é a compreensão de que as coisas do mundo não têm aquilo que eu quero para me dar. Eu explico isso no Clube do Livro, das 4 Nobres Verdades do Budismo, e eu também estou explicando sobre isso no Caminho Óctuplo, que eu estou gravando também as aulas. Por que as pessoas elas querem tanto as coisas do mundo? Porque elas acham que as coisas do mundo vão libertar elas, vão dar felicidade genuína, alegria verdadeira, quando na verdade não vai. As coisas do mundo servem para a gente expressar esse estado que a gente já vive. Essas coisas não vão produzir esse estado de libertação. O estado de libertação, na verdade, é quando a gente compreende a realidade das coisas. A gente quer as coisas porque a gente acha que as coisas vão o quê? Vão nos dar felicidade, que as coisas vão nos dar alegria, que as coisas vão nos dar completude, plenitude, sendo que as coisas não vão. Quando a gente entende isso, a gente começa, aos poucos, a renunciar. E quando a gente começa a renunciar, não significa que a gente não vai ter, mas a gente vai ter da maneira correta. Por exemplo, para que você quer um carro? Para que vocês querem um carro? O carro ajuda a gente a se locomover, não é? Vai levar a gente do ponto A até o ponto B. É errado isso? É claro que não, pô. Imagina, vocês precisam ficar andando 10 quilômetros por dia para chegar no trabalho? Não, pô. O carro serve para levar do ponto A até o ponto B. Ok, não tem problema nenhum nisso. Estou usando o carro da maneira correta. Agora, imagina, eu quero um carro porque aí aquela menininha que eu quero vai me querer. Aí vocês estão usando o carro da maneira errada. Isso é renúncia. É renunciar, na verdade, à ilusão. É renunciar à percepção errada e o discernimento errado das coisas.
Então, quando a gente começa a ter a compreensão correta dos nossos desejos e das nossas necessidades, que são diferentes, aquilo que é necessário e aquilo que a gente deseja, quando a gente começa a ter a compreensão correta e fazer a distinção correta, a gente começa a renunciar das coisas. Então, um renunciante não é uma pessoa pobre, ferrada, aquilo que anda rasgada. É aquela pessoa que é quando renunciante da maneira correta, tá? Renunciante interno. É aquela pessoa que, muitas vezes, ela vai estar andando na rua de terno e gravata. Mas por que ela está usando terno e gravata? Porque é bonito, pô. É belo. Ela não está andando de terno e gravata para receber validação dos outros. Ela não vai para academia porque ela quer validação dos outros. Ela não veste um terno e gravata porque o terno e gravata vai fazer se ficar mais famoso. Não, entende? É a renúncia, quando ela vem da compreensão da realidade que essas coisas do mundo não têm plenitude e libertação para me dar, naturalmente essa renúncia começa a surgir. O desapego começa a surgir não quando a gente renuncia externamente das coisas. O apego começa a diminuir quando a gente entende, pela reflexão, pela contemplação e pelo silêncio interior, que as coisas do mundo não têm libertação para me dar. Não tem alegria para me dar. Vai, no máximo, me dar o quê? Uma sensação rápida de prazer. Eu vou comprar um carro, vai me dar prazer. Um mês depois, eu vou ter que trocar de carro. Ou eu vou ter que comprar um carro novo. Entende? A renúncia interna, ela surge quando a pessoa começa a ter contentamento. Eu quero um carro. Beleza, eu tenho carro. O carro me leva do ponto A até o ponto B. Eu sou uma única pessoa. Para que eu preciso de 10 carros? Para que eu preciso ter, sabe? Para que eu preciso ter 20 carros? Se o carro serve para me levar do ponto A até o ponto B. Ah, não, mas hoje eu quero esse carro. Agora eu quero aquele carro. Esse carro aqui vai me dar não sei das quantas. Esse carro aqui, não sei o que, não sei o que lá. Sabe? Hum. Essa é a renúncia correta. A renúncia que vem de dentro. Quando a gente compreende que essas coisas não têm isso para me dar. Eu posso falar para vocês, eu já sou meio caduco nesse planeta. Já, já caduquei nesse planeta já. Eu já fui de tudo. Eu já fiz, eu tenho conhecimento de vidas passadas o suficiente. Já fui rei, já fui príncipe, já fui general, já fui mendigo, já fui homem, já fui mulher, já fui discípulo de iluminado, já fui de tudo que vocês possam imaginar. Já cheguei à conclusão: nada desse mundo tem o que eu quero para me dar. Já experimentei de tudo. Cheguei à conclusão: cansei, desisto. Não tem aquela frase? Depois de você já ter experimentado de tudo, depois de você já terem tido de tudo e perceber que o sofrimento interno continua, aí vocês vão fazer a, a caminhada correta, que é a caminhada para dentro. Então, o renunciante correto, ele usufrui das coisas do mundo. Ele usufrui das coisas do mundo. Larrigue Marrasaia. Larrigue Marrasaia, pô, o cara era um iluminadaço. Curava cego, saía levitando por aí. O cara ia visto dava 3 palestras ao mesmo tempo, em lugares diferentes. O cara era casado, tinha 3 filhos e vivia uma vida de retidão, pô. E trabalhava. Larry Mahasaya foi funcionário público, pô. Larry Mahasaya foi funcionário público lá na Índia. Ele é casado e tinha filho. A renúncia dele era interna. Eu não vou querer essas coisas do mundo, eu não vou ter um desejo pelas coisas do mundo, por quê? Porque as coisas do mundo não têm o que eu quero para me dar. Entende? É uma compreensão. Eu quero paz. Eu vou comprar um carro?
para querer paz? Você vai comprar um carro porque o carro te leva do ponto A até o ponto B. Você não vai comprar um carro porque você quer paz. As coisas do mundo não têm isso para me dar. A partir do momento que se chega a essa compreensão, vocês começam a renunciar. Isso não significa se vestir mal, maltrapilhamente. Isso não significa ser pobre. Você pode ser milionário, você pode ser bilionário. Você pode andar de terno e gravata. A questão é, vocês começam a utilizar as coisas da maneira correta. Vocês têm um discernimento correto. Não importa a quantidade de dinheiro, sabe? É utilizar as coisas da maneira correta, sabe? Com a compreensão correta. E a ilusão básica desse mundo é: as coisas têm felicidade para me dar. As coisas têm alegria para me dar. As coisas têm paz para me dar. As coisas não têm nada disso para te dar. Compreender isso, não intelectualmente, não é uma compreensão intelectual. Ah, agora entendi o que o Henrique está falando, vou abandonar tudo, cheguei nessa conclusão. Não façam isso. Não, não façam isso. É uma compreensão que vem, primeiramente, pela reflexão, refletir sobre esse conhecimento, pela contemplação desse conhecimento, começar a sentir aos poucos e pela compreensão total, que vocês vivem isso. Por quê? Porque vocês já alcançaram o nível, a reconexão do ego com a fonte, a reconexão do ego com o self, a reconexão do ego com Deus. Quando vocês reconectam o ego com esse campo infinito, vocês já vivem isso. Vocês não precisam mais refletir e vocês não precisam mais contemplar. Vocês já vivem isso. Então se torna meio idiota, inclusive, alguém chegar para vocês e falar assim: aí, pô, aí, comprei apartamentão lá, que não sei o quê, agora, pô, só vou levar a mulherada, vou fazer festa. Chega a ser idiota. Aí, bora lá tomar uma cerveja. Ah, mas por quê? Não, pô, porque não sei o que lá, vai estar geral bebendo. Chega a ser idiota. Você olha pra pessoa com aquela cara de, sabe, aquela cara de bunda, cara de besta. Chega a ser idiota. Mas não façam isso. Não renunciem às coisas que vocês vivem, os hábitos que vocês têm, de maneira mecânica. Ah, sabe, o Henrique falou isso, então eu vou sair renunciando. Não vou mais para o Maracanã assistir jogo do Flamengo, sabe? Não vou mais ter pimba-pimba, sabe? Não vou mais, sabe? Não vou mais pedir iFood, sabe? Não façam isso. A renúncia, ela vem de maneira natural pela compreensão desse conhecimento. Vocês não vão mais, vocês não fazem mais porque não faz mais sentido, sabe? Não faz mais sentido. Vocês vão lá, vão fazer, sabe? E no final vocês estão com cara de bunda, tipo, caraca, eu não consegui o que eu queria. Tipo, caraca, porra, que é chato pra caramba. Eu queria, porra, queria tanto, gostava tanto de viver nessa ilusão. Agora que o Henrique falou isso, que eu tô percebendo que realmente nada disso, sabe? Ai, chato. Aí começa a relação de amor e ódio. Mas não façam isso, não saiam renunciando às coisas de maneira externa, se não for pela compreensão interna, porque isso só vai provocar mais sofrimento. Não renunciem à família de vocês, casamento, nada disso, pimba-pimba, namoro, porque é uma coisa mais espiritual se fazer. Isso é loucura, isso é doideira. O próprio Buda não falou isso. O ensinamento de Buda, quando ele fala da intenção correta, ele fala assim: não renunciem ao desejo, porque vocês entenderam que o desejo faz sofrer. Não renunciem aos desejos pelas coisas do mundo, porque eu falei, porque entende? Essa renúncia ela tem que vir de dentro para fora. E a partir do momento que a renúncia interna começa, o externo ele começa a se ajeitar. Ah, vou sair de São Paulo porque São Paulo é sofrimento e não é espiritual, que eu não sei o quê. Vou me mudar lá para Piracanga. Cara, vai chegar lá, vai ser extremamente sofrido. Vai ser sofrido.
Vai ser ruim, vocês vão chegar lá, tipo, não dá, não gostei, tem alguma coisa errada. Aí vocês mesmo vão começar a sabotar. E aí vão falar que espiritualidade é coisa, sabe, é coisa de maluco, porque não entendeu ainda. Uma coisa é, cheguei nessa renúncia interna, já entendi que as coisas não têm isso para me dar, essa reconexão, essa plenitude, essa beatitude, essa iluminação. As coisas não têm, já entendi, beleza. Começo a refletir, começo a contemplar, estou meditando, estou fazendo as minhas práticas, estou começando a eu ter dentro de mim a experiência verdadeira da alegria. Eu começo a sentir essa plenitude dentro de mim em estados meditativos. Vocês vão perceber que na hora que vocês forem comprar o carro, sabe? Para que eu vou comprar isso se eu já tenho isso dentro de mim? Vocês vão começar a utilizar as coisas da maneira correta. Para que eu vou fazer isso do mundo? Para que eu vou ter isso do mundo se o que eu estou buscando nisso eu já tenho essa experiência dentro de mim? Eu já vivo essa experiência dentro de mim. Então as coisas começam a perder o sentido. Não tem mais graça, sabe? Ah, vamos ali, e, sabe, para noitada e beijar na boca. E, tipo, para que eu quero isso? Ah, eu quero assim, quero para noitada beijar na boca, fumar maconha e tudo mais. Por quê? Porque eu quero alegria, eu quero felicidade, eu quero êxtase. Pô, mas eu já vivo isso dentro de mim. Então, por que eu vou fazer isso, sabe? Vou ali tomar o chá da ayahuasca para expandir a consciência. Para quê? Se eu já vivo isso dentro de mim. Outro dia, pô, eu vou dar um exemplo prático. Vou dar um exemplo prático. Eu sei que eu, às vezes falo da minha vida pessoal. Eu falo da minha vida pessoal só para elucidação, tá, pessoal? Não é para falar qualquer coisa, me mostrar no qualquer sentido, nem nada disso. Mas eu falo para vocês entenderem de maneira prática. Outro dia, eu estava sentindo uma certa inquietação interior. De vez em quando, eu tava sentindo uma certa vontade de desistir de tudo, sabe? Tipo, assim, para que que eu vou ficar aqui me esgoelando, falando? Sabe, poucas pessoas entendem, às vezes eu tenho vontade de desistir. E aí eu estava meditando e eu comecei a me aprofundar nesse sentimento, sabe? E de desistir mesmo, sabe? Essa vontade de desistir de tudo e morar numa cidade pequena e deixar vocês que se virem aí, ó, sabe? Eu já entendi. Se virem, sabe? E aí, de vez em quando, tava me vindo muito essa vontade, sabe? Tipo assim, pra que que eu vou ficar com, pô, obsessões enchendo meu saco, esses seres enchendo meu saco para passar conhecimento? Eu não, eu vou lá, vou trabalhar minha budeidade. E um dia eu tava meditando e me veio esse sentimento. Falei, vou explorar esse sentimento, sabe? Eu quero entender a verdade sobre isso. Eu dentro de mim, descobrir essa causa dentro de mim. E aí eu estava meditando, e aí eu fui para Samadhi, e aí em Samadhi, no pré-Samadhi, eu falei assim, Deus, eu quero a verdade. Por que que isso está acontecendo dentro de mim? Por que que eu estou sentindo isso? Qual é a origem disso? Eu quero a verdade, sabe? Falei com autoridade, eu quero a verdade. Mentor, vocês vão me ajudar, eu quero saber. E depois, pum, Samadhi, tipo assim, soltei, não quero mais nada, não sei de nada, faço nada. Pum. Eu vi uma experiência que eu tive em um outro planeta. Eu tive uma vida num outro planeta que eu era um paladino. Você sabe o que que é paladino? Um paladino é um guerreiro que ele faz um voto de lutar contra as trevas. Só que de uma maneira mais física, sabe? De uma maneira mais de lutar mesmo, sabe? De lança, arma, escudo e tudo mais. Eu já tive uma existência em outro planeta que eu era um paladino e eu lutava contra os monstros do planeta. O planeta estava tomado pelas trevas, totalmente tomado pelas trevas. E eu estava no momento, eu tava, eu tava como se fosse num precipício e eu estava assim todo ferrado, cansado de lutar contra monstros, estava exausto. Eu estava totalmente exausto de lutar contra monstros. E aí naquele momento, totalmente de exaustão, eu desisti. Falei, quer saber? Não quero mais lutar contra monstros.
sabe? Tô cansado, tava tão exausto. É tipo, vocês sabem quando você luta, 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 e parece que a escuridão nunca acaba? E naquele planeta, eu lutava contra monstros mesmos, assim, tipo, monstros, monstros mesmo, sabe? Tipo The Witcher, sabe? Quem já assistiu a série da Netflix, assim. E aí eu tava na frente desse precipício, e naquele momento eu desisti. Eu falei, eu não quero mais. Chega. Esse voto que eu fiz de lutar contra as trevas, não quero mais. E eu me taquei no precipício. Eu fui um suicida naquela vida, em outro planeta. Eu me taquei. Morri. Inclusive, foi por conta. Esse ato foi um ato tão simbólico para mim, foi um ato tão forte para mim, que eu estava carregando essa memória até hoje, de um outro planeta, sabe? Isso que estava me levando a. Essa conexão, essa memória estava viva. É um karma meu. É um Sankara meu. Eu falo de Sankara, do exemplo de Sankara de vocês, estou trazendo para vocês aqui um exemplo de um Sankara meu. Era uma memória que estava viva a mim, de outro planeta, de uma outra experiência, mas que foi tão forte para mim, tipo, cheguei à minha própria vida, pô, que eu estava carregando hoje, essa minha vontade de desistir. Quando eu entendi isso, a minha renúncia interna ficou ainda mais forte. Eu desapeguei, inclusive, da minha vontade de desistir, sabe? Falei, quer saber, seja feita a vontade de Deus. Se Deus me quer aqui, eu vou continuar aqui, eu vou ficar aqui. Apesar dessa minha entrega, eu considerar já uma entrega bem avançada, eu ainda tinha Sankara, eu ainda tinha meus karmas, que eu não estava compreendendo. E quando eu sentei, pedi com autoridade e fui para a meditação profunda, a própria divindade falou: toma, tu quer a verdade? Toma, vai ao suicida. Valeu, Deus, sabe? Entende? Quando a gente compreende as coisas, é que a renúncia, de fato, a nossa vida começa a se ajeitar. Então, percebam, se eu fosse, antes de saber disso, se eu fosse morar numa cidade pequena, largar tudo, morar num mosteiro para trabalhar a budeidade, eu não ia conseguir, ia ser sofrido para mim. Porque, na verdade, eu tava indo para quê? Para escapar de um sofrimento. Eu não estava indo porque, de fato, eu compreendi. Eu estava indo, na verdade, por quê? Porque eu estava sofrendo por conta daquela existência. Eu estava cansado desde aquela existência. Eu estava carregando memória daquela existência. Então, se eu abandonar, renunciasse externamente e fosse viver no mosteiro, ia ser sofrido para mim. Não ia ser uma experiência que eu ia trabalhar minha budeidade. Eu não estou pronto para isso ainda. E eu falo abertamente, de coração aberto. Agora, eu estou falando isso por quê? Porque eu compreendi. E agora eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Essa renúncia interna cada vez mais profunda, essa entrega cada vez mais. Pode ser que quando eu chegue na entrega total, eu continue no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Pode ser que a minha vida mude, pode ser que mude, mas pode ser que nem mude. Pode ser que eu já esteja fazendo aquilo que Deus quer e eu renunciei e tudo continua no mesmo lugar. Entende? Quando a compreensão vem, a nossa vida vai se ajeitando àquilo. A gente não precisa renunciar às coisas externas porque a gente está sofrendo. A gente renuncia às coisas externas a partir da renúncia interna. Então a gente renuncia às coisas externas num lugar de paz. Entende? Quando vem pela renúncia interna, quando a gente desapega no estado de paz. A gente não desapega, renuncia porque a gente está sofrendo. Estou sofrendo, vou renunciar ao meu casamento. Vai continuar sofrendo, sabe? Mas quando a gente compreende internamente e aquele desapego interno vem de tipo assim, o casamento não vai me dar aquilo que eu quero. E aí você renuncia. Pode ser que o seu casamento mude, pode ser que você continue casado. Pode ser que você se separe e depois você case com uma outra pessoa que esteja mais no caminho, que seja mais a ver, com mais afinidade, entende? Uma coisa é, vou me separar porque eu estou sofrendo.
vai levar o sofrimento adiante. Você não renuncia externamente a alguma coisa externa do mundo porque você compreendeu, mas porque você está sofrendo. Só que você vai levar o sofrimento adiante para um outro casamento, para um outro relacionamento. Agora, quando você vislumbra e vive a experiência interna daquilo que você quer buscar interno, pode ser que você case. E se você está num casamento que não é legal, você se separa. Mas você se separa através de um estado de paz. Você se está se separando porque você compreendeu. Não é porque está evitando o sofrimento, sabe? Eu estou em paz. Esse casamento não é para mim. Eu vou me separar a partir de um lugar de paz. Então, toda renúncia de algo externo, quando acontece pela renúncia interna, sempre gera paz. Você faz através de um estado de paz. Eu compreendi. O que eu hoje estou trabalhando é essa minha questão da vida espiritual com a vida material, sabe? É essa dicotomia que eu estou trabalhando hoje, que eu estou querendo compreender dentro de mim, que eu estou querendo curar dentro de mim. Porque eu já fui um paladino, um guerreiro que lutava contra as trevas que desistiu. E me matei, e me suicidei, cansei, sabe? Então, hoje, é o que eu estou trabalhando dentro de mim. Esse equilíbrio entre a vida espiritual e a vida material. Para não me estoporar de tipo assim, agora eu sou um guerreiro que luta contra as trevas e todos os monstros do mundo, e pode vir obsessor, e pode vir que não sei o que lá, porque isso cansa. Então, o meu trabalho hoje, nesse momento atual da minha encarnação, quem assistir essa aula anos depois pode ser que mude, mas é trabalhar esse equilíbrio entre a vida espiritual, a paz interior e também levar conhecimento, levar luz. E mesmo, eu sou um exorcista, eu faço exorcismo. Então, até mesmo trabalhar isso de tipo assim, não dá para salvar o mundo, Henrique, sabe? Mas, ao mesmo tempo, abandonar o mundo a seu próprio, a sua própria sorte também é outro excesso. Então, nem o excesso de, tipo assim, eu tenho o conhecimento, eu tenho a força, eu tenho a disciplina necessária para trazer luz ao mundo, mas, ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar esse equilíbrio de, tipo, voltar para dentro, deixar um pouco, sabe, me equilibrar. Hoje em dia, esse é a minha renúncia interna, é trabalhar isso dentro de mim, esse equilíbrio, esse caminho do caminho do meio dentro de mim. Quem sabe um dia, quando eu resolver isso dentro de mim, aí eu, tipo assim, se eu pode ser que eu renuncie, não quero mais. Já dei muita aula, sabe? Já juntei dinheiro suficiente para eu viver uma vida ok, já tem muita aula, já tem muito conteúdo, já tem muito livro. Galera, beijo, fui, tamo aí, sabe? E me recolha mais. Mas pode ser que não. Pode ser o contrário. Pode ser que ainda que eu me mostre mais ainda. Pode ser que as pessoas me reconheçam mais ainda. Não sei. Esse não é a questão. A questão é eu trabalhar essa renúncia dentro de mim. E aí, a partir da renúncia interna, a própria paz que a renúncia interna traz, a paz vai me guiar e vai me mostrar o caminho para onde eu devo ir. A própria paz vai me guiar. Onde eu vou estar, onde essa minha paz vai reverberar mais? Me retirar? Me mostrar mais? Eu vou encontrar esse equilíbrio pela paz. Se hoje eu não estou em paz com essa minha vida espiritual e vida material, é porque eu não entendi eu não compreendi completamente ainda. E não tem problema nenhum em falar isso. Eu não compreendi ainda. Tem coisas dentro de mim que eu ainda preciso compreender. A partir do momento que eu compreender totalmente, eu vou desapegar. E eu vou sentir paz. E essa paz vai me guiar. Todo mundo caminhando junto. Aqui a gente cria um ambiente aonde a gente vai desenvolver poder mental. E aqui, vocês sabem como é que eu sou. Aqui, aqui é ripa na chulipa, sabe? Aqui não tem como não desenvolver poder mental. Ou desenvolve poder mental, ou sai. Aqui não tem como. Eu sou professor, não tem como. Ou vocês desenvolvem poder mental, ou não aguenta. Sai, volta num outro momento, sofre bastante, depois volta, enfim. Aqui,
ou desenvolve poder mental, ou sai. Porque eu vou encher o saco, eu vou falar, eu vou puxar a orelha, eu vou ser rabugento, sabe? Eu elogio, mas eu também aponto, faço críticas. Então é que assim, quer amadurecer? Se coloca no ambiente de pessoas maduras. Você não vai ter outra opção. Você não vai ter outra opção a não ser desenvolver. Você não vai ter outra opção a não ser amadurecer. É discernimento. Vocês têm que ter o discernimento correto. Até mesmo porque as próprias pessoas têm as suas limitações. Até as próprias pessoas têm as suas limitações. Então, tipo assim, uma pessoa. Eu já tive professores que me ensinaram até certo ponto. Passou de um certo ponto, não tinha mais o que me ensinar. Eu vou ficar fazendo o que ali? Eu vejo isso muito entre psicólogos e psicólogas. Isso é muito comum. Às vezes, o psicólogo e psicóloga, terapeutas, também têm as suas limitações. E às vezes eles te ajudam, te levam até um certo ponto. Depois dali, o terapeuta não consegue, porque também é a limitação dele. Ele não vai conseguir. E aí a terapia vai ficar, sabe aquele arranha-arranha? Arranha-arranha, arranha-arranha, arranha-arranha. O terapeuta não consegue fazer o teu conteúdo se mexer, porque o conteúdo dele também está parado. E se ele, e para ele mexer no teu, ele vai ter que mexer no dele. E aí, né? Entende? Isso acontece em várias áreas. Às vezes o cara pode ser excelente em criatividade ou em gerenciar dinheiro, mas em termos de espiritualidade, a pessoa é péssima. Então você pode. Isso, mas Henrique, isso significa que eu não posso aprender com ele sobre dinheiro? Claro que pode. Mas vai sabendo, a pessoa é boa e te ensinar a gerenciar dinheiro. Mas de espiritualidade, não espera muito. A pessoa abriu a boca para falar de espiritualidade e já sabe pelo ouvido e outra pelo outro. Entende? Isso é o discernimento correto. Isso é o discernimento correto, sabe? É claro que quanto mais virtudes, quanto mais qualidades uma pessoa tiver, melhor ainda. Você consegue juntar tudo numa pessoa só e isso é ótimo, né? Isso deveria ser o suprassumo, né? Imagina, você ter tudo numa pessoa só. A pessoa literalmente é um Buda, é um meta-humano, é um ser quase que perfeito, sabe? A pessoa ela sabe gerenciar dinheiro, ela sabe prosperar, ela tem criatividade, ela tem espiritualidade, ela tem o discernimento correto, ela sabe? Nossa, imagina. Mas ter isso tudo uma pessoa, sabe? É o suprassumo da verdade, é o suprassumo da realidade. E, tipo assim, pega essa pessoa, sabe? Aonde ela for, vocês seguem, sabe? Não perca, não perca a oportunidade de estar com essa pessoa. É sério. Não perca a oportunidade de estar com essa pessoa. Por que que as pessoas se renunciavam tudo, abandonavam tudo e iam ficar com Buda? Andar com Buda? Porque, pessoal, porra, mas é uma evolução espiritual numa encarnação que vocês iam ficar sem encarnações, sabe? Então não perca a oportunidade de estar com essa pessoa, sabe? Porque as pessoas tinha a príncipe que abandonava o reino para ficar para andar com Buda. Tinha pessoas com muito dinheiro que, tipo assim, dinheiro, pô, tem o Buda aqui, sabe? Não, tá doido, pode ficar com esse dinheiro aqui. Dinheiro na próxima encarnação eu tenho mais, sabe? Vou aprender com isso. Então não pensa, se vocês acharem uma pessoa, e tipo assim, se vocês têm algum assunto que vocês querem desenvolver e vocês têm uma pessoa que fala sobre isso de uma maneira concisa, cara, aprende com essa pessoa, sabe? Vai, acompanha mesmo, aprende tudo que vocês têm para aprender. E quando chegar no limite, valeu, obrigado, vou seguir por um outro caminho. Deus abençoe. Sem apego, sabe? E segue e vai. Eu sempre falo isso para vocês. Todo professor, mestre, o nome que vocês quiserem dar, a função deles é serem inúteis. Quanto mais tempo vocês passam com o mestre ou com o professor, menos vocês deveriam precisar dele. Imagina, vocês estão com o professor, vocês estão com o mestre, e vai passando o tempo, vocês estão mais dependentes deles,
alguma coisa está errada. Imagina, você quer aprender sobre dinheiro. Você vai absorvendo o conhecimento daquela pessoa. E aí, vocês estão cada vez mais dependentes dela? Tem alguma coisa errada. Então, sabe? Vocês estão aprendendo errado, ou ele está ensinando errado, ou às vezes o próprio professor mestre está criando dependência. Com dinheiro, com coisas materiais, é difícil isso acontecer, porque você vai vendo, porque você vai tendo resultados. Agora, quando se trata de mestres, professores espirituais, aí se torna mais difícil. Como que eu sei que eu estou espiritualmente progredindo? Vocês estão sofrendo menos. Porque a espiritualidade, pessoal, é libertação do sofrimento, né? Então, como que eu sei que eu estou evoluindo espiritualmente falando? Eu estou sofrendo menos. Eu estou tendo mais clareza da realidade. Eu estou tendo mais paz, mais alegria, sem precisar de coisas para isso. Então, espiritualmente falando, quando vocês começam a sentir paz, ter paz, alegria, felicidade, sem vocês precisarem do mestre, do professor ali, isso é o supra-sumo, vocês estão aprendendo. O objetivo é todo mundo se tornar mestre de si mesmo. Né? Então, se vocês estão lá 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, com o mesmo mestre, com a mesma mestra, e vocês estão sofrendo da mesma maneira, a vida continua caótica igual, cara, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. É claro que no início vai ter resistência, né? Não é que, tipo assim, conheci um mestre, meu sofrimento aumentou. Calma, porque você pode estar trazendo conteúdo à tona. Mas, pô, passou, sei lá, 3 anos, 4 anos, 5 anos, uma década, e a vida não mudou nada? O sofrimento continua igual? Vocês continuam repetindo os mesmos padrões? Ou seja, vocês continuam, sabe, mais dependentes do mestre, da mestra, pagando mais e mais, mais curso, mais isso, mais apostila, mais e mais e mais, tem alguma coisa errada. Ou é um mestre fajuto, né? Não é mestre de nada, ou vocês podem estar entendendo tudo errado, então não é mestre. Porque se for um mestre, tá fazendo o conteúdo se mover. Não é possível, sabe? Ou chegou no próprio limite ali, tá? Isso é importante de vocês saberem. Mas essa pergunta da Carol foi muito boa para vocês entenderem que busquem o conhecimento onde existe o conhecimento. E percebam a limitação de quem está passando conhecimento. Vai até onde der. Até onde a pessoa tem o conhecimento para passar. O próprio Yogananda, ele tinha como mestre Yukteswar, mas ele teve vários professores que ele buscava conhecimento também. O Yukteswar era o guru dele, sabe? Era aquela figura central, aonde ele ia sempre buscar conhecimento, ouvia. Mas ele teve vários outros professores durante a encarnação dele, o Yogananda. Ele teve vários outros professores. Ele conta isso lá no livro dele da autobiografia de Yogi, e ele estimula isso, inclusive. Ele fala, Yukteswar é meu guru. Sabe, o guru é como se fosse literalmente a figura central espiritual. Mas ele mesmo buscava conhecimento com outros gurus e com outros mestres também. Ele não via nada de errado nisso, porque realmente, de fato, não tem nada de errado nisso. Eu tenho uma figura central que eu tenho como mestre, que eu tenho como guru, que é aquele mestre que eu vou confiar mesmo, sim, sabe? Mas eu posso ter outros professores também, problema nenhum. Qualquer dificuldade, eu tenho o meu guru para retornar. Eu tenho aquela fonte para retornar. Mas posso ter outros professores? Fiquem à vontade. Busquem o conhecimento aonde existe o conhecimento, onde está o conhecimento. Vocês são livres, pelo amor de Deus. Isso, inclusive, eu quero dar uma aula sobre isso um dia. Tudo aquilo que fala sobre liberdade é de Deus. Tudo aquilo que fala sobre aprisionamento é das trevas. Você quer saber se o negócio é da luz? Vou dar uma aula sobre isso. Vocês querem saber se o negócio é da luz é de Deus? Veja se está promovendo liberdade.
Vocês querem saber se o negócio é das trevas? Vê se não está promovendo aprisionamento, condicionamento, limitação. É das trevas. Está limitando? Está aprisionando? É das trevas. Está expandindo? Está libertando? É da luz. E vocês vão perceber que muita religião é pautada em trevas. Mas essa é uma aula, essa é uma aula que eu vou precisar de um tempo para dar, sabe? Porque essa é uma aula que vai, sabe, arrepiar o cabelo. É uma aula que, se eu trouxer exemplos, por exemplo, dentro das religiões que aprisionam, vocês vão ver que nenhuma religião hoje em dia presta. Não tem uma que preste. Mas isso fica de palhinha para uma aula, sabe? Liberdade, libertação, liberdade, expansão, luz. Condicionamento, limitação, aprisionamento, trevas. Você só pode aprender isso comigo. Só aqui você vai entender, sabe? Só aqui você vai ter esse conhecimento. Esse conhecimento só passa por mim. Isso é o quê? Isso é aprisionamento, isso é limitação. Sabe aquelas casas espíritas, ou, por exemplo, algumas religiões, onde só uma pessoa detém todo o conhecimento? Pessoal, e aquela pessoa que detém o conhecimento, só ela tem o conhecimento? Calma aí. Por que eu não ensino outras pessoas a ter esse conhecimento também? Então você vai limitando os discípulos, você vai limitando os alunos. Você não está ensinando o conhecimento verdadeiro, você está criando dependência. Trevas. A pessoa ela pode até ter conhecimento, mas ela não está utilizando o conhecimento da maneira correta. Mas enfim, fica para uma outra aula. É isso, pessoal. Vamos encerrar por hoje.